Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos estudando a respeito das formações vegetais e a biosfera. Lembrando que na aula anterior nós vimos a respeito dos biomas do Brasil, porém nós retornaremos a alguns conceitos que serão fundamentais para a compreensão desse capítulo e o entendimento da imensidão que poderemos compreender sobre as formações vegetais e a biosfera. Aí vem alguns termos que são fundamentais para nós. Quais são eles? Biodiversidade. Quando falamos de vida, diversidade, uma diversidade no que corresponde à vida. E aí vem a sobrevivência das espécies, depende da preservação e do contínuo desenvolvimento da biodiversidade do planeta, onde inclui aí a atuação dos seres humanos. Outros termos fundamentais são ecossistemas, lembrando que eco, casa, sistemas ou a variedade que há dentro da casa, os vários sistemas correlacionados à existência de uma casa, os conjuntos presentes nesta casa. E um deles nós chamaremos aí de biomas, e o bioma é um conjunto formado pela fauna e pela flora em uma determinada região, na qual a vegetação pode ser percebida de forma contínua, assim como sua interação com o clima e o solo passa a ser bastante estreita, bastante próxima. Daí teremos o domínio natural da região. As principais formações vegetais da Terra, quais são elas? Observando o mapa mundi de vegetação, notaremos que algumas regiões elas apresentarão florestas tropicais, também chamadas de florestas equatoriais, que estão à margem da linha do Equador. Estas florestas irão apresentar elevadas temperaturas no decorrer do ano, porém são florestas consideradas pluviais, porque elas existem em áreas em que há uma boa distribuição de chuvas no decorrer do ano. Estepes. As estepes nós encontraremos em savanas, tanto a savana africana como a savana brasileira. Nós perceberemos na nossa savana brasileira chamada de cerrado. As pradarias no sul do Brasil nós encontraremos. Pradarias e estepes têm uma diferença que correlaciona a localização. Estepes em ambientes quentes, pradarias em ambientes mais frios. Lembrando que elas são herbáceas ou vegetações rasteiras. Já deserto nós encontraremos algumas vegetações consideradas xerófitas, as mesmas em que encontraremos em biomas semiáridos, caso do Brasil a caatinga. Notaremos vegetação mediterrânea, vegetação de cerrado, de savana, florestas temperadas ou subtropicais, são temperadas ou subtropicais, lembrando que serão localizadas entre um trópico e o ciclo polar existente ali. Nesse caso, o Trópico de Capricórnio, o ciclo polar antártico, nós teremos áreas que poderá desenvolver a floresta temperada ou subtropical, assim como após o ciclo polar de Câncer, o Trópico de Câncer, o ciclo polar ártico, nós encontraremos também esse tipo de bioma. Florestas coníferas, as taigas, de áreas também temperadas, vegetação de altitude, vai depender da altitude em qualquer parte do continente de uma área terrestre encontraremos, e as tundras, que são vegetações que ocorrem nas estações de verão. Perceberemos a característica de cada uma delas, imagens que nos dá essa possibilidade de compreender. Quando falamos de florestas, vem lá equatorial e tropical, elas são de áreas quentes e áreas úmidas. As florestas são densas, exuberantes e apresentam grande biodiversidade. Há um dado bem interessante que encontraremos uma árvore na Amazônia, maior biodiversidade, ou maior diversidade de espécies de formigas do que em toda a Alemanha. Lembrando que o bioma ele está correlacionado a duas características básicas, ao clima, que passa a ser fundamental, e o clima que vai estar associado a fatores climáticos, nesse caso a umidade. Vem as florestas temperadas subtropicais, que passam a serem clima temperal úmido e subtropical. São menos densas do que as florestas equatoriais, então não serão tão densas, com maior presença de vegetação mais próximas do que as
tropicais e equatoriais. Já a floresta boreal, chamadas aí de florestas do norte, conhecidas como taiga ou coníferas que traz um olhar para nós de um cone, parece um cone, as vegetações típicas do período de Natal, como nós chamamos estas vegetações. Elas são fundamentais para o fornecimento de madeiras e celulose. Vegetação mediterrânea passa a ser típica de áreas de clima mediterrâneo, com verão seco e quente e inverno chuvoso. Essa é a característica importante. Só falou clima mediterrâneo, o verão é seco e quente, inverno chuvoso. Diferente do clima tropical, verão passa a ser úmido pela a presença das chuvas, passa a ser chuvoso, e o inverno ele passa aí a ser seco, com baixas temperaturas. Então o clima mediterrâneo tem vegetação mediterrânea, lembrando que o clima mediterrâneo, o verão é seco e quente, o inverno é chuvoso. Essa vegetação apresenta predominantemente uma estrutura arbórea e arbustiva, ou seja, composta de árvores e arbustos distribuída de forma espaçada. Exemplo, vem lá a oliveira. Savanas, clima tropical, que passa a ser caracterizado por duas estações, a seca e a úmida, formado por espécies de gramíneas, arbustos e poucas árvores que são encontradas de formas espaçadas. Lembrando que elas sempre apresentarão como destaque o tronco tortuoso. Aí, no nosso caso, o Brasil, nós teremos o cerrado. As pradarias, principalmente de clima subtropical, pouca pluviosidade, o relevo suave, ondulado. É formado por gramíneas, mas pode apresentar arbustos, bastante utilizada pela pecuária, que tem provocado, no caso do Brasil também, no Rio Grande do Sul, a degradação. Já a estepe passa a desenvolver regiões semiáridas e bordas do deserto. É formado por gramíneas, pequenos arbustos, que se distribuem de forma irregular. Norte, estepe, desertos, áreas semiáridas, pradarias em áreas de clima subtropical. Vegetação do deserto, destaque para as xerófilas, ou seja, apresentam em seu contexto físico a presença de espinhos, e esses espinhos têm como papel fundamental não permitir que o líquido da planta seja liberado no processo de evapotranspiração. Vem a vegetação de altitude, forma de andares, visto que o porte da vegetação diminui à medida que a altitude aumenta. Grande detalhe aqui para nós: aumenta a altitude, diminui a altura das vegetações. E a tundra passa a desenvolver aproximadamente num círculo polar ártico e trata de um conjunto formado por musgos, líquens e gramíneas que florescem após o degelo. Isso quer dizer no período aí chamado, o descrito período que nós nomearemos e chamaremos o solstício de verão, quando aumenta as temperaturas nesta região. Então nós tivemos uma descrição a respeito da vegetação no Brasil, bioma, que foi a temática anterior. Esta parte aqui nós tivemos uma videoaula já enviada para vocês, falando sobre elas, trazendo características fundamentais. Então nós tivemos aí um olhar para o bioma global, uma análise direta para ele. Vimos já o bioma do Brasil, desenvolvemos algumas questões básicas, e no próximo vídeo nós continuaremos falando a respeito da preservação da biodiversidade. Então é necessário preservar, e aí será o assunto da próxima aula. Um forte abraço a todos e continuemos dedicando ao nosso estudo. Um abraço.